A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome santo de Jesus. Hoje nós vamos abordar astutas ciladas. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 3. Ok? Vamos lá. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore da que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos estar orando ao Senhor, pedir para o Espírito Santo falar conosco. É importante que Deus nos revele não só o que está escrito, mas aquilo que está oculto, aquilo que Ele quer falar conosco, em nome santo de Jesus. Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos poder permanecer na Tua presença, permanecer diante de Ti, não ser lançado fora, meu Pai, diante da Tua presença. Nós queremos continuar usufruindo de todos os benefícios que a Tua glória traz, que a Tua presença traz, que a Tua companhia traz, e porque o Senhor é o nosso Criador, meu Pai. E sabemos que quanto mais andamos com o Senhor, mais nós nos tornamos a Sua imagem e semelhança. Por isso, em nome de Jesus, nós Te pedimos, cuida de nós, acampa ao nosso redor, nos protege, nos guia, nos guarda, meu Pai, de todo mal, e nos ajuda para que nós possamos vencer a cada dia todas as astutas ciladas do inimigo sobre a nossa vida, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?
Glória a Deus. Antes de iniciarmos, precisamos entender quem é a serpente citada em Gênesis. Lembra que Deus chegou e falou assim, que a serpente falou direto para que ela era maldita. Maldita és dentre todos os animais selváticos, né? As pessoas acham já aqui o texto. Peraí, aqui, ó. Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Antes de iniciarmos, então, nós precisamos entender quem é essa serpente citada em Gênesis, o que significa astutas ciladas e por que alguns usam astutas ciladas em algumas passagens da Bíblia para nos dar um parâmetro. Porque tudo que acontece lá na Bíblia, na palavra de Deus, com as pessoas que servem a Deus e até mesmo com aqueles que a Bíblia relata que não servem a Deus, nos servem de exemplo para que nós possamos evitar algumas coisas ou até mesmo aprender e abreviar nossa caminhada. Você não precisa passar por tudo aquilo que passaram algumas pessoas na Bíblia, na palavra de Deus, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então aprenda com tudo que você lê, estuda na palavra de Deus. Amém? Em Apocalipse 12, 9 diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui nós vemos que a antiga serpente é o diabo. E o único objetivo do diabo é o quê? É te afastar de Deus. Ele não tem outro propósito. E para isso, o que o diabo quer? O diabo usa qualquer um. Ele usa qualquer coisa à volta dele. O diabo pode usar demônios, pode usar pessoas, animais, TV, rádio, voz, imagens, tudo o que for possível. Comida, dinheiro, etc. Se conseguir atingir seu coração. Então, se ele conseguir atingir seu coração, aí pronto, vai ficar pior, meu querido. Porque além de ele usar essas ferramentas que existem, ele também pode atingir o teu coração. E conseguindo, que é o desejo dele, atingir seu coração, aí então a tua situação vai ficar pior. O teu estado se torna pior. Por quê? Porque você vai acabar permitindo a entrada do inimigo na tua vida. E muitas vezes nós estamos caindo nas astutas ciladas da serpente, o diabo, e sem perceber. Por quê? Porque nós não temos nada que nós possamos comparar. Nós não temos nada que nós possamos colocar diante de nós e ver se é realmente de Deus ou não. Quando você não busca a Deus, quando você não lê a palavra, quando você não medita na palavra, quando você não pratica ela todo dia, o diabo consegue entrar na tua vida e exercer autoridade e influência e você não percebe. Porque você não tem nada como base para saber que é Ele. E nem base para saber como que Deus age. E Deus é sábio. Então Ele deixou a palavra dele escrita para que nós possamos ter um rumo, ter um norte. E saber diferenciar coisas que vêm de Deus e coisas que vêm do diabo e coisas que vêm até de homens. E espante-se você, porque às vezes existem coisas até mesmo dentro da igreja, que são de homens, não é de Deus. Às vezes o homem está sob pressão, está sob dificuldade, pode ser o líder da igreja ou não, está passando por uma provação e ele manifesta a natureza terrena dele. Então você precisa ter esse entendimento para poder saber discernir coisas que vêm de Deus, coisas que vêm do diabo e coisas que vêm dos homens. Então um dos objetivos em Apocalipse 2,14, né? É nós entendermos isso. É fazer com que você use a autoridade que Deus te deu para obter aquilo que é a vontade de Deus. Né? Porque muitas vezes nós estamos caindo nessa cilada, não percebemos, nós acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Nós falamos, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas com que base? Qual que é a tua base para saber o que você está fazendo é de Deus? Qual é a tua base? Ah, o teu líder falou? A tua igreja falou? Você acha que é Deus? Então pense aí. Deus não ia colocar a gente na terra e não deixar nada como parâmetro para nós. Nada como base para que nós possamos vencer aquilo que não vem de Deus. E tem pessoas que infelizmente eles usam a autoridade que Deus deu para obter lucro pessoal. Eles usam para arruinar a vida de outras pessoas.
Eles usam para te fazer cair em ciladas. Eles armam ciladas para as pessoas. Eles fazem as pessoas comer sacrifícios a ídolos, praticar prostituição. Diz a palavra aqui, olha, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas ao ídolos e praticarem prostituição. Então entenda, nessa prostituição que Deus fala aqui, não é só prostituição carnal, a prostituição da carne, onde você vai e se relaciona de uma maneira que não deve com mulheres que Deus não autorizou, que não é casada com você. Ou com um homem que não é casado com você, você se prostitui. Não é só esse tipo de prostituição. Aqui Deus está falando de uma prostituição que vai além dessa carnal. É uma prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? É você se envolver com deuses que não seja o teu Deus que te criou. Você está se prostituindo quando você adora, busca, acredita em deuses que não sejam o teu Criador. Por isso é importante você ter conhecimento do Deus que você acredita e que você busca. Você não quer ser encarado como prostituto diante de Deus, eu sei disso. Adão e Eva aqui cometeram prostituição, porque eles estavam debaixo da autoridade de Deus que os criou para receber a vida eterna. Porém, eles preferiram dar ouvido a um outro tipo de pessoa que não fosse Deus, que os orientou a desobedecer aquilo que Deus havia ordenado. Então isso é prostituição. Prostituição é quando você desobedece a Deus e passa a obedecer coisas que não são Deus. Sim, coisas que foram criadas pelo próprio Deus. E aí você passa a seguir essas coisas ao invés de seguir o próprio Deus. Em Gênesis, nós lemos que o único objetivo da serpente, conhecido na Bíblia, também como o diabo, Satanás, era que Adão e Eva vivessem nessa desobediência a Deus. Para que o diabo queria isso? O diabo queria que eles vivessem na desobediência a Deus, para que eles não vivessem a plenitude do plano que Deus tinha para a vida deles. Deus tinha um plano quando chamou Adão e Eva, para que eles pegassem e fossem o pai de todas as pessoas que estão na terra. Hoje, se eles não tivessem desobedecido a Deus, nós estaríamos aqui com eles. Nós seríamos eternos. Não haveria doença, não haveria corrupção, não haveria prostituição, não haveria drogas, não haveria todas essas coisas que estão acontecendo na terra. Tudo por causa de não adorar a Deus, de não obedecer a Deus. Ou você acha que você sabe mais que Deus? Que os humanos sabem mais do que o Deus que criou eles? Não existe isso. Em Provérbios 29, 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então você precisa tomar cuidado. Se aquilo que as pessoas estão propondo para você não faz parte da palavra de Deus, não faz parte daquilo que tem nas coisas de Deus, você está tendo medo do homem. Você está temendo ao homem, você está fazendo o que o homem quer. Você precisa confiar no que Deus tem para a tua vida e você vai ver como sua vida vai mudar. Você não pode cair mais nas astutas ciladas do diabo. Não pode. Essas ciladas, meu camarada, elas vêm para te destruir, roubar e matar. Em Efésios diz como podemos vencer as astutas ciladas do diabo. Se você abrir lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo nos dá uma orientação. Diz ali, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então entenda, não é questão de escolha, não é opção. Ah, Ronaldo, eu só quero frequentar a igreja, eu só quero orar, eu só quero jejuar. Não, você precisa se revestir de toda a armadura, porque ele vai te atacar de todas as formas possíveis. Ele é astuto. E a única forma de vencermos as astutas ciladas do diabo é nós buscarmos em Deus o revestimento de toda essa armadura. E esta armadura vem de tua comunhão com Deus. Somente assim você vai conseguir resistir e ficar firme. Então, partindo dessa passagem em Efésios 6,11, no revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, eu me pergunto por que Eva não conseguiu permanecer firme contra as ciladas do diabo, a serpente? Por que Adão não conseguiu permanecer firme contra essa astuta cilada e aceitou a proposta de Eva? O diabo perguntou para Eva: é assim que Deus disse?
não comereis de toda árvore do jardim? E Eva respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Percebeu que o entendimento de Eva aqui estava meio distorcido quando ela defendeu a fé? Primeiro, ela falou que a árvore estava no meio do jardim, mas a árvore não estava no meio do jardim, porque no meio do jardim estava a árvore da vida. Então o diabo é astuto. Ele usou essa cilada para a mulher acreditar que não podia comer da árvore do jardim, a que estava no meio. Depois você assiste o vídeo, ou ouça o áudio, as bênçãos do Senhor que eu fiz no meu canal do YouTube 7 dias grátis, 7 dias grátis por extenso, que você vai entender melhor. Segunda coisa que nós podemos ver aqui da astuta cilada do diabo é que Deus não disse isso daqui, olha, para não comer, não tocar e para que não morrais. Assim como disse Eva, Deus não disse que não era para comer, que não era para tocar. Olha o que Deus disse, e o Senhor lhes deu desta ordem, de toda a árvore do jardim se comerá. Olha, de toda a árvore do jardim comerá livremente, até da árvore da vida ela podia comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, não é tocar. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você está vendo como a Eva distorceu toda a informação que foi passada para ela? Mas por que será que Eva entendeu tudo distorcido do que Deus disse? Porque Eva não recebeu a ordem direta de Deus. Deus ele deu a ordem para Adão, para que Adão evangelizasse a sua mulher e sujeitasse a sua mulher a Deus. Então, quando Deus deu esta missão para Adão, que era o de sujeitar a sua esposa a Deus, Adão não fez isso. Antes, Adão sujeitou a mulher a ele mesmo. E fez ela se sujeitar a ele. E quis ser Deus para ela. Só que ele não entendia ainda, ele era novo, ele tinha acabado de ser criado. Nós temos entendimento. Adão devia se sujeitar, então, sujeitar a sua mulher a Deus, conduzir a mulher até Deus, e Eva ouviria a ordem diretamente do próprio Deus. Mas quando Adão sujeitou a sua mulher a ele, esta sujeição ao homem distorceu tudo aquilo que Deus tinha falado. Toda aquela ordem que Deus havia dado para Adão foi perdida. Você entende o perigo de você querer ficar interpretando Deus para as pessoas? De você querer ser Deus para as pessoas? De você querer que as pessoas se sujeitem a você só porque você recebeu uma unção, porque você recebeu uma autoridade? Isso é uma astuta cilada do diabo. O diabo quer que você continue sujeitando as pessoas a você, sabe por quê? Porque ele consegue desviar elas. Porque ele consegue tirar elas daquilo que é a vontade de Deus. Ou você acha que Deus vai revelar a vida das pessoas para você ter controle sobre elas? Em nome de Jesus, tenha inteligência, seja sábio. É evidente que não. Deus nos comissionou para sujeitar as pessoas a Ele, fazer discípulo para Ele. Então, quando Adão sujeitou a sua mulher a Ele e não a Deus, esta sujeição distorcida fez com que Eva também distorcesse totalmente o chamado dela e a ordem dada por Deus. Você viu por que hoje as igrejas estão sofrendo, estão perdendo uma guerra contra as portas do inferno? O líder busca a Deus, se enche do Espírito Santo e as pessoas vão para a igreja para ficar ouvindo o líder. Onde já se viu isso? Não existe. Isso é astuta cilada, é roubo para a tua vida. É roubo para a tua igreja, é roubo para quem é membro e é roubo para quem é líder. Em toda a história da Bíblia, todos que receberam de Deus uma autoridade e usaram essa autoridade para sujeitar as pessoas a eles, e todas as pessoas que se sujeitaram às pessoas, a outros homens, antes do que se sujeitar a Deus, acabou trazendo perdas significativas, tanto para quem recebeu autoridade, como para aquele que fez corpo mole se sujeitando à autoridade. Autoridade, meu caro, acima da sujeição a Deus. Não existe isso de você ficar dependendo do seu líder, ou de você colocar as pessoas dependentes de você só porque você recebeu uma unção, você recebeu uma autoridade, você recebeu o poder de Deus. A astuta cilada da serpente, o diabo, era tão somente questionar a autoridade que Deus tinha sobre Adão. Só que ele usou Eva. Ele queria questionar a autoridade que Deus havia dado para Adão. Como? Ele usou Eva, porque Eva estava desprotegida. Eva não tinha cobertura.
A cobertura de Eva, sabe quem era? Da liderança. O líder, que era Adão, que estava dando cobertura para Eva. Agora você vê que é o perigo, que é você colocar as pessoas debaixo da tua cobertura? Não, mas tem que vir embaixo da cobertura da igreja. Tem nada. Ele tem que ficar embaixo da cobertura de Deus. As asas é de Deus. Que quer juntar os pintinhos debaixo das asas é o próprio Deus. Você não é nada, você é apenas um discípulo que tem que fazer discípulo para Deus. Isso é uma astuta cilada. As pessoas que estão com você vão ser roubadas, vão ser enganadas, vão se afastar da igreja, porque ela está tendo comunhão com você. Elas estão buscando a Deus através de você. É isso só que o inimigo quer. O inimigo quer fazer as pessoas desobedecer a Deus. E ele vai usar até você que é líder. Vai usar. Olha o que ele diz. É assim que Deus disse? Então ele coloca essa dúvida. Agora, uma pessoa que não está debaixo da proteção de Deus, debaixo da autoridade de Deus, não tem a confiança somente em Deus, o que você acha que ele vai fazer? Ele está acreditando só na igreja. Ele está acreditando só em você que é líder. Ele vai cair na astuta cilada do diabo. Vai ser enganado pelo diabo em nome de Jesus. Então não é a igreja que salva. Quem salva é o próprio Senhor Jesus, através do sangue dele. E as pessoas se sujeitando a Deus. Você é líder para fazer as pessoas se sujeitarem a Deus. Quando nós não temos o contato direto com Deus, e o povo não tem contato direto com Deus, sabe o que entra no coração? A falta de fé. Entra a incredulidade. Por quê? Porque ele vai olhar para um homem, mesmo que seja cheio do Espírito Santo, mesmo que tenha autoridade, mesmo que tenha conhecimento da palavra, mesmo que cure, mesmo que faça obras, sinais, prodígios e maravilhas, mas ele vai estar olhando para um homem. Ele não conhece o Deus que criou ele. Então, em nome de Jesus, quando ouvimos somente a homens, nós não ouvimos diretamente a Deus, a ordem que Deus quer nos dar. Nós estamos acreditando em qualquer pregação que são pregadas para nós, meu querido. É preciso pôr o povo para se sujeitar a Deus. Você tem sujeitado sua família a Deus? Ou você tem sujeitado a você? Me obedeçam, façam o que eu quero. Tem sujeitado a homens? Vamos lá na igreja, porque eu vou falar lá com o pastor. Vai lá falar com o pastor. Quem vai falar com o pastor vai falar com Deus. Vai dobrar o teu joelho, vai ler a palavra de Deus, vai jejuar, vai se posicionar diante de Deus. As igrejas de hoje estão apanhando das portas do inferno por causa disso. Elas estão formando pessoas para seguir igreja, para seguir líder. Você pergunta para as pessoas que frequentam igreja sobre a Bíblia, eles nem sabem. Por quê? Porque as igrejas ficam ensinando um monte de coisa que não deve. Ficam ensinando homilética, hermenêutica, coisas complicadas para o povo, sendo que é só ensinar eles a adorar, ensinar eles a jejuar, ensinar eles a ler a palavra, ensinar eles a compartilhar a palavra, a praticar a palavra, meu querido. Não tem nada que ficar perdendo tempo. Qual que é a cor do cabelo de Jesus? A misericórdia. Isso é astuta cilada. A serpente, o diabo, ele tem astutamente desviado as pessoas de Deus. Como? Fazendo com que busquem a homens. E isso tem se tornado uma cilada para os líderes, tem se tornado uma cilada para aqueles que são liderados, que é o povo. Aprenda algo que pode ser um diferencial em sua vida e no seu ministério. Quem não conhece a Deus que adora, o Deus que ele adora, e não evangeliza a sua fé, acabará sendo evangelizado e convertido pela fé de alguém. Adivinha de quem que vai ser? Do próprio diabo. Como é que você pode adorar um Deus que você nem sabe quem é? Deus, ele evangelizou Adão. Para quê? Para que Adão evangelizasse a sua esposa, que era Eva, para ela se sujeitar a Deus, e não ao marido, e não a Adão. Deus não te dá autoridade para você sujeitar as pessoas a você. Só porque você é marido, ou você acha que tua esposa tem que obedecer a você? Não, ela tem que obedecer a Deus. E se você estiver debaixo da autoridade de Deus, aí sim, ela também obedece a você dentro de um limite. Passou disso, é astuta cilada. Você vai ser roubado. A sujeição do homem a outra pessoa, ela tem limites.
Até mesmo as autoridades, Deus constitui autoridades na terra, mas tem um limite para essas autoridades, desde que não infrinja as leis de Deus, desde que não infrinja as coisas de Deus. Eu não posso ser submisso a uma autoridade acima de Deus. Isso é astuta cilada. Você está entendendo? Quando Adão sujeitou Eva a ele, o que aconteceu? Eva não conhecia Deus, o Criador. Ela só conhecia Deus através de Adão. Isso é, tudo que Adão falava de Deus era o que ela sabia. Mas ela não teve o contato direto com Deus. Ela acabou se sujeitando a Adão. Então, ao ser evangelizado pelo diabo, quando ela foi evangelizada pelo diabo, o que ela fez? Ela aceitou. Aceitou o evangelismo da serpente, o diabo. Agora, quem você acha que tem mais autoridade? Deus? Você? Ou o diabo? Se você não respondeu Deus, é porque ainda continua se sujeitando a pessoas. Você está se sujeitando a pessoas, ao invés de se sujeitar ao Espírito Santo de Deus e confiar na autoridade do Espírito Santo. É por isso que hoje nós vemos muitos crentes deixando a fé em Deus. Porque eles estão atrás de igrejas, estão atrás de líderes. Eles estão se perdendo, estão voltando para o mundo. Vai lá nas cadeias, você vai ver o número de crentes que tem lá dentro. Por quê? Porque eles são evangelizados para se sujeitar a uma igreja, para se sujeitar a um líder, para se sujeitar a um ministério. E o pior ainda do que isso, é se sujeitar algumas horas, 2 horas no máximo, que é um culto que demora 2 horas. Mas eles passam o restante do tempo, sabe aonde que sobra? Sendo evangelizado pelo diabo, pela serpente, fora da igreja. E a fé deles, o que acaba acontecendo? Ela é sufocada, meu querido. Uma pessoa que não é evangelizada para acreditar somente em Deus, ela não consegue sair com Deus em todo lugar que ela vai. Ela não leva Deus para todo lugar que ela vai. Vocês pensam que pode sair do domínio da serpente, o diabo, se sujeitando a coisas criadas? Ou líderes de igreja? Mas meu líder é uma bênção, Ronaldo. Ele é cheio de poder, de autoridade. Ele é um amor. E aí? Você não vai conseguir perceber as astutas ciladas do diabo que vai ser armada contra você. Teu líder não é onipresente. Ele vai estar em todo quanto é lugar. Todo lugar que você for, ele vai estar lá com você. Ele não é onisciente, ele não sabe tudo. Então, quando somente ensinarmos que todos na igreja devem manter a palavra de Deus viva em sua vida. Para de ficar pegando as palavras da internet, copiando e colando e mandando para os outros. É para você estudar, é para você ler, é para você pregar. E durante o dia inteiro você precisa carregar o Espírito Santo com você. Vai trabalhar? Leva o Espírito Santo. Vai para a escola? Leva o Espírito Santo. Vai fazer comida? Leva o Espírito Santo. Vai limpar a casa? Leva o Espírito Santo com você. É 24 horas com o Espírito Santo. Vai assistir coisas. Fala sobre o Espírito Santo. Fala sobre a palavra de Deus em meio àquilo que você está assistindo. Você precisa ensinar os membros da igreja a evangelizar, para que não sejam evangelizados pelo mundo. O mundo fica pregando para a gente as mentiras do inferno o dia inteiro. A serpente, o diabo, é astuto, porque ele sabe que as 2 horas que a gente passa em um culto não é suficiente para derrubar o que ele, a serpente, o diabo, prega por 24 horas. Restante do dia na tua cabeça, na tua mente. Você liga a televisão, é evangelismo do diabo. Você liga o rádio, é evangelismo do diabo. Você vai conversar com as pessoas, é evangelismo do diabo. Você assiste um desenho, é evangelismo do diabo. Até nos desenhos. Em todo lugar que você vai, o diabo está pregando para as pessoas. Aí você acha que 2 horas que vai no teu culto ou assiste uma live sua, as pessoas vão se converter e vão mudar a maneira de elas pensarem? Não é suficiente, meu caro. Você precisa de passar mais tempo com o Espírito Santo de Deus. Você precisa exercitar a tua fé diariamente. Por quê? Porque o inimigo vai se levantar contra você com astutas ciladas e você vai ter que usar a sua fé. Você vai ter que crer em Deus. Você vai ter que crer no poder de Deus.
E hoje o que nós vemos é que as mentiras do diabo têm entrado no coração dos crentes, no coração daqueles que dizem acreditar em Deus, que frequentam igrejas, mais do que a palavra de Deus. E eles ainda pregam as coisas do mundo como se fosse de Deus. Entra a doença na vida deles, eles pregam que, não é Deus. É as pragas do Apocalipse. As pragas do Apocalipse é para aqueles que não servem. É para aqueles que não adoram. É para aqueles que não têm o selo, não têm a marca. É para aqueles que não estão acreditando no poder e na autoridade do Senhor. Você precisa carregar o Evangelho de Deus em você 24 horas por dia, porque isso vai te dar cobertura. Cobertura para vencer as astutas ciladas do diabo pregada todo dia para você, diariamente. Como que eu faço isso, irmão Ronaldo? Como é que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, de preferência a que você leu. Para de ficar ouvindo o que os outros lêem. Você leia, grave e fica ouvindo o que você leu. Medita naquilo que você leu para o Espírito Santo falar com você. Dá um tempo para conversar com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo bater um papo com você sobre aquele texto que você está lendo. Sobre aquela passagem que você está lendo da Bíblia. Pratique aquilo que você vai aprendendo, que Deus vai te dando permissão para você começar a praticar. E principalmente falando a todos que se aproximam de todos nós, desta maravilhosa oportunidade que Deus nos deu através de Jesus. Por quê? Porque senão você vai acabar sendo evangelizado por eles. Porque é somente assim que aqueles que seguem a serpente e o diabo serão desmascarados. E nós conseguiremos receber o alimento de Deus não adulterado que está lá em Efésios. E nós estaremos, como diz lá em Efésios 6,11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Como é que você quer lutar contra as coisas espirituais do mal, as forças espirituais do mal na tua carne, na tua força, sem o Espírito Santo de Deus, sem as armas do Senhor? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que ele manda a gente permanecer inabalável? Porque vai vir luta. Vai vir situações para colocar a tua fé em prova, meu amado. Vai querer fazer com que você acredite no que o diabo está pregando. O mundo está pregando um evangelismo, um evangelho do diabo, para você acreditar neles, para você acreditar que eles têm mais poder do que Deus. Olha, como é que pode? Onde que um governo tem mais poder do que Deus? Que você tem que ir para a rua para brigar, para que o governo mude, que senão eles não vão mudar. Misericórdia! Onde já se viu? Você tem que ir para buscar a Deus para que Ele te fale o que Ele quer. Quando Deus está fazendo algo, meu amado, não adianta você querer ficar se rebelando, não adianta você ficar murmurando. Existem murmurações hoje que elas são, sabe como? As pessoas murmuram de uma maneira sutil, mas é astuta cilada. Elas murmuram se levantando contra aquilo que elas não sabem que Deus que está fazendo. Vai primeiro buscar a Deus para saber se é isso que Ele quer. De que adianta você ficar indo para a rua e não fazer coisa e ainda fala que é frouxo quem não vai. Quem não vai para a rua é frouxo. É frouxo quem não está buscando a Deus. Eu vou me levantar contra Deus? Eu vou fazer algo que Deus não me deu ordem para fazer? A palavra diz aqui, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pense comigo. Imagina se Moisés saísse para enfrentar Faraó porque ele não gostava do que Faraó estava fazendo. Ele estava contra. Não, eu vou lá agora bater panela. Eu vou bater panela para Faraó. Eu vou lá na frente do Egito e fazer uma passeata contra o Egito para eles soltarem o povo. Misericórdia, acorda, meu. Que crente que é isso? Isso é ser crente?
Isso é astuta cilada, meu querido. Se Deus te mandar ir lá para profetizar, ou para falar, ou para fazer alguma coisa, vai. Pode ir sozinho. Não precisa ir com ninguém. Vai sozinho e profetiza. E fala o que tem que ser falado. Mas se você está indo só porque você não concorda, que você não apoia, você acha que não deve ser o que tem que ser feito, então me desculpa, você está querendo passar na frente de Deus. Isso é astuta cilada, meu querido. Vai buscar a Deus para saber qual que é a vontade dele. Oração e jejum não é para você dar ordem para Deus e falar o que Deus tem que fazer. Oração e jejum é para que você saiba o que Deus quer e obedeça. Amém? Fuja das astutas ciladas do diabo. O diabo vive preparando, armando ciladas para que você se levante contra o próprio Criador. Meu amado, Deus disse aqui na palavra dele: porém inimizade entre ti e o teu descendente. Deus vai pôr inimizade entre aqueles que não servem a Deus. Não adianta você querer bater de frente. Eles já foram rejeitados por Deus, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles não querem aceitar a Deus. Eles não querem aceitar o sacrifício do Filho de Deus. Deus já vai colocar inimizade neles. Não adianta você querer mudar o coração deles. Não adianta, é perda de tempo, meu querido. É o mesmo que querer mudar o coração de Faraó. Moisés tentou várias vezes e não conseguiu. Então, em nome de Jesus, quer vencer as astutas ciladas do diabo? Então se prepare mais com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a autoridade de Deus. Porque com a autoridade de Deus, você sozinho destrói o exército de Faraó. Você sozinho, com Deus te dando uma palavra e te mandando, você destrói o exército inteiro de uma nação. Apenas com a palavra, sem levantar uma espada, uma arma. Isso é a autoridade do Senhor. Vai buscar isso, ao invés de ficar se levantando para mandar o povo e fazer coisa que você está querendo. Vai ver o que Deus quer primeiro, amém? Para não entrar na astuta cilada do diabo. Em nome de Jesus, toma posse e você não vai cair mais nas astutas ciladas do diabo. A voz de Deus é mais importante do que a voz de qualquer pessoa. Amém? Em o nome santo de Jesus, amém, amém e amém.